Os primeiros dias de Derek como bebê foram pacíficos, mas longe de serem chatos. Ele não tinha responsabilidades, tudo o que ele fazia era comer, dormir, cocô e o ocasional barulho de bebê ou rotina de agarrar os dedos. Isso o deixou com todo o tempo que precisava para pensar em seu futuro. Na Terra, não era nenhum mistério que as crianças tivessem um potencial maior de aprendizado do que os adultos, e como sua família parecia humana, ou pelo menos humana. Ele podia esperar que isso fosse verdade também nesta dimensão. Pelo que ele podia ver, seu corpo não era diferente de um bebê do planeta Terra. Ele podia ouvir seus batimentos cardíacos, seu peito inflando e esvaziando enquanto respirava. Até o aparelho reprodutor era o mesmo. O mesmo pode ser dito de sua nova família. Se não fosse pela existência da magia, ele simplesmente pensaria ter viajado no tempo, mas as coisas claramente não eram tão simples. Derek rapidamente descartou todos os que raça sou eu agora. Hipótese como excesso de pensamento. Uma das vantagens de ser bebê era que a ignorância estava perfeitamente bem, quando chegasse a hora, alguém iria ensiná-lo. Ele determinou que tinha duas prioridades. Número 1, aprender a língua deles. Todos os bebês deveriam aprender sua língua nativa, e ele tinha pouco tempo antes de ser considerado um retardado, então ele não podia relaxar. Número 2, ele tinha que de alguma forma descobrir a magia, ou pelo menos seus fundamentos. E isso também tinha um prazo, já que seu potencial de aprendizado estava no auge apenas até que seu cérebro parasse de crescer. Depois disso, ele não seria diferente de ninguém com o mesmo talento e disposição para a magia. Então, ele definiu a magia como sua primeira prioridade. Ser considerado um aprendiz lento era muito melhor do que ser fraco por toda a vida e forçado a dar outro giro na reencarnação. Derek passou seu primeiro dia no novo mundo na cama, junto com sua mãe, enquanto seu pai dormia e descansava no quarto dos meninos. Sempre que alguém falava com ele, ele prestava muita atenção, tentando descobrir palavras ou padrões comuns. O resto do tempo ele não estava comendo ou a fralda de pano sendo trocada, ele tentava lançar um dos 3 feitiços que conhecia. Equido, Viniri Lacate e Viniri Red-Tu. Cada tentativa era um fracasso, ele não conseguia sentir nenhum pingo de poder dentro de si. Comparando o que ele viu com o que ele conhecia de Erfis Dungeons e Looting, esses feitiços tinham claramente um componente verbal e somático. Mas isso não poderia ser tudo, ou pelo menos ele esperava que fosse caso contrário, até que pudesse falar todos os seus esforços teriam sido em vão. Fracasso após fracasso, sua ansiedade ficou mais forte. O medo do desconhecido e do amanhã começou a crescer. Também se acostumar a fazer cocô e se molhar também não era uma sensação agradável. Felizmente, sua mãe o cobriu com nada além de amor e carinho, fazendo com que seu dia não fosse uma perda total. Apesar de seu preconceito sobre as mães devido à sua vida anterior, Elina conseguiu fazê-lo se sentir amado e protegido. Isso não foi nem um pouco ruim. O resultado final de seu primeiro dia foi 0 progresso em magia, nenhum progresso com linguagem. Mas sua mãe parecia ser uma boa mãe, e ele finalmente aprendeu seu novo nome. Lit. O segundo dia virou seu mundo de cabeça para baixo. Elina, mostrando a força de um boi selvagem, decidiu que estava cansada de descansar e levantou-se para ajudar nas tarefas diárias. Lit teve a oportunidade de ver sua figura completa. Apesar de ter dado à luz no dia anterior, ela era uma mulher bonita, com 20 e poucos anos. Ela era definitivamente bem dotada em todos os lugares certos, com um corpo em forma, aperfeiçoado pelo trabalho duro. Seus cabelos compridos nas omoplatas eram de uma bela cor marrom clara, com tons de vermelho por toda parte. Apenas a luz da vela fazia parecer que havia chamas dançando dentro. Ver a mãe com o cabelo solto em um dia ensolarado deve ser uma visão e tanto. Derek pensou. Talvez fosse porque Lit ainda era um bebê, talvez por causa do vínculo mãe-filho, mas Lit se sentia profundamente orgulhoso dela. Ele também descobriu que ela parecia não usar sutiã ou calcinha.
Uma vez que terminou de se vestir, ela embrulhou Lit, impossibilitando que ele se movesse. Então Elina o colocou em sua faixa, usando-o como um berço para que ela pudesse segurá-lo facilmente com apenas um braço com um mínimo de esforço. Ela saiu do pequeno quarto e encontrou sua filha mais velha, Elisa, mexendo na lareira. O que, em nome da grande mãe, você pensa que está fazendo, Lily? O sol ainda nem saiu, você deveria estar dormindo. Você sabe que não pode mexer com fogo. Ela disse com um silvo, tentando não acordar a casa. Me desculpe, mãe. Eu só queria fazer uma surpresa para todos vocês. Deixar vocês acordarem em uma casa já quente e com o café da manhã pronto. O rosto de Elisa mostrava apenas uma preocupação sincera. Não há necessidade de se preocupar, abelha boba. Sua mãe é uma profissional com crianças, Elina disse enquanto bagunçava seu cabelo. Elisa, junto com seu irmão gêmeo, era a filha mais velha. Ela tinha 8 anos, e seu cabelo loiro com tons de preto era o motivo de seu apelido. Elina a enxotou para longe da lareira e com um movimento de um dedo acendeu o fogo. Infiro. Obrigado, céus. Lit se alegrou. Mais uma vez tive aquela sensação estranha ao descobrir um novo tipo de magia. Isso prova que eu não estava apenas imaginando coisas. Elina mandou Lily abrir as persianas das janelas para deixar a luz do amanhecer entrar enquanto ela preparava o café da manhã. Elina tirou vários vegetais de uma caixa e começou a cortá-los com uma faca. Alguns tinham uma aparência familiar para Lit, como algumas batatas e cenouras de cores estranhas. Os outros eram todos um mistério. A ideia de ter esse café da manhã fez Lit quase chorar. Em sua vida passada, ele nunca gostou de vegetais, todos eram de sabor suave. Não importa o quanto ele comesse, dentro de meia hora ele estaria com fome novamente. Elina enfiou tudo dentro de um pequeno caldeirão de cobre e com a ajuda de um gancho o pendurou em uma barra de metal sobre o fogo. Então, com um estalar de dedos, ela conjurou água do nada, enchendo o caldeirão. Ambos Lit e Elisa estavam em êxtase, mesmo que por razões completamente diferentes. Para Lit significava esperança. Feitiços podiam ser lançados sem palavras ou movimentos precisos das mãos, e isso mostrava a ele que havia uma chance real de praticar magia enquanto ainda era bebê. Para Elisa era motivo de orgulho. A magia era comum, mas toda vez que Elina lançava um feitiço silencioso era como assistir a um mágico de verdade trabalhando. Você é tão incrível, mãe. Os olhos de Elisa estavam cheios de admiração. Serei tão bom quanto você com magia. Claro que você vai, abelha boba, Elina respondeu com um sorriso gentil, enquanto acrescentava interiormente. Depois de mais de 10 anos de tarefas, todos os dias. Depois de um tempo todos acordaram para tomar café da manhã juntos. A família era composta por Haas pai, Elina, 2 filhas, Elisa e Tista, e 2 filhos, Orpal e Trion. Lit pôde então estabelecer com certeza deprimente que não existia tal coisa como um banheiro interno. Pelo que ele podia ver, a casa consistia em um grande cômodo usado como sala de jantar, cozinha e despensa com 3 portas que davam para os vários quartos e nada mais. O café da manhã foi relativamente tranquilo, então ele não teve problemas em aprender a palavra mágica da água quando seu pai encheu alguns jarros. Jorum. Depois que todos saíram para sua rotina diária, Elina se mudou junto com Lit para uma cadeira de balanço. Durante a manhã teve o prazer de descobrir que no novo mundo as tarefas diárias como lavar a louça ou limpar o chão eram todas realizadas com magia. De sua cadeira de balanço, Elina simplesmente girava seu dedo indicador e médio enquanto recitava Breza. Para gerar até 3 pequenos redemoinhos que ela movia por toda a casa para recolher e se livrar da poeira.
Sempre que alguém sujava o chão com terra ou lama, um movimento do pulso e um magna os enviaria de volta pela mesma porta em que foram trazidos. Lit ficou encantado ao descobrir o quão comum era o uso da magia. Todos na família, mesmo os mais jovens, usariam magia para facilitar sua vida. Quando chegou a hora de dormir, Lit estava morrendo de vontade de experimentar alguma magia. Ele esperou tanto tempo para que suas mãos e pés estivessem finalmente livres. Elina adormeceu quase instantaneamente, mas Lit estava impaciente o suficiente para ter a impressão de ter esperado por horas. Depois de um dia inteiro pensando, ele decidiu tentar apenas a magia do ar primeiro até que estivesse confiante o suficiente em suas habilidades de controle mágico. O fogo era perigoso demais para um novato, enquanto a água e a luz acordariam facilmente sua mãe. Ele não conseguia identificar nenhuma sujeira para controlar na luz fraca do quarto, e estava com muito medo de mexer com a magia das trevas até que ele entendesse melhor. Então, ele girou o bracinho e disse: nada aconteceu. Lit tentou e falhou inúmeras vezes antes de desistir. Ele não sabia quanto tempo seu corpo de bebê teria durado até adormecer, então ele parou de se desesperar e começou a pensar. Magia era comum, sempre que ele ouvia pela primeira vez uma palavra mágica elemental, algo dentro dele estalava, como criar uma conexão com a energia elemental. Essas eram todas boas notícias, mas ele ainda não conseguia entender por que estava sempre falhando. Ele nunca esperava ter sucesso na primeira tentativa, mas achava que algo se manifestaria. Uma pequena rajada de vento aleatória, uma faísca mágica, qualquer coisa serviria. Então, ele começou a pensar em quando o curandeiro o encheu de poder. Esse sentimento não era novo para ele, mas ele nunca o experimentou tão intenso. Lit procurou em sua memória até encontrar a resposta. Foi a mesma sensação que ele teve quando começou a praticar Aikido, enquanto aprendia a técnica básica de respiração. Bem, não tenho nada a perder. Vamos tentar. Lit respirou através de seu diafragma, o ânus relaxado, para obter a energia do mundo. Então ele contraía o ânus, prendendo a respiração por alguns segundos para deixar a energia se instalar antes de expirar, relaxando todo o corpo. De volta à Terra, ele sempre pensou que a sensação inebriante que experimentou durante seus primeiros dias de prática era apenas algum tipo de efeito placebo. Sua jovem mente ingênua iludindo-se de que os fracos poderiam milagrosamente se tornar fortes apenas acreditando e praticando em toda essa bobagem de energia interna aqui. Mas e se mais tarde ele parasse de experimentar essa sensação apenas porque sua energia do mundo nativo era muito fina? Depois de algum tempo, Lit começou a sentir um formigamento ao redor de seu corpo, e então a energia pareceu se mover e se condensar dentro de seu plexo solar. Quanto mais ele executava a técnica de respiração, mais claramente ele podia sentir a energia ficando mais estável. Em seus videogames antigos, a mana era sempre azul. Então, ele visualizou uma esfera azul se instalando dentro de seu plexo solar. Depois de um tempo, Lit sentiu-se cheio de poder. Depois de prender a respiração uma última vez, ele girou seu pequeno braço antes de comandar. O vento gerado mal torceu o cabelo de sua mãe, enquanto ele apontava para o cobertor. No entanto, ele não conseguia parar de sorrir. Este é realmente um grande começo.